questão nos apresenta dois textos relativos ao auxílio lançado pelos Estados Unidos no contexto da Guerra Fria, à Europa na década de 1940 e à América, sobretudo, na década de 1960. O texto 1 exalta o Plano Marshall, que é um plano de auxílio econômico e estrutural fornecido pelos Estados Unidos à Europa pós-guerra, e que o próprio texto vai mostrar que o Plano Marshall tinha como objetivo enfraquecer a possibilidade de outra via, ou seja, no caso, a comunista. Dessa forma, os Estados Unidos se comprometiam com a construção de alguns países, sobretudo na Europa Ocidental, a fim de evitar com que a ideologia socialista ou comunista vinda da União Soviética pudesse pintar a Europa da cor vermelha. No final do texto, ainda outro termo importante. Havia a consideração que, com a recuperação das principais potências europeias, consolidar-se-ia um centro de poder alternativo à União Soviética no continente europeu. Dá para perceber dessa forma, então, uma paranoia estadunidense junto à União Soviética. A ideia é conter um avanço socialista ou comunista a qualquer custo. No texto 2, o foco da política externa estadunidense se alterna e percebemos que 2 décadas depois, os Estados Unidos já lançam um programa de ajuda à América Latina. Entre eles, podemos citar a Aliança para o Progresso do início da década de 1960. No texto 2, fala-se que o objetivo desse programa não é de comprar aliados, mas de consolidar um hemisfério ocidental livre e democrático, aliviando as condições poderiam fomentar oportunidades de infiltração comunista. Ou seja, percebemos que 2 décadas depois, os Estados Unidos ainda continuam preocupados com uma possível investida soviética, agora não mais sobre um continente economicamente nobre como a Europa, mas com um continente que até então era marginalizado no sentido das políticas externas, considerando-se uma possibilidade de chamá-lo de terceiro mundo à época. Vamos ao enunciado. A mudança de foco da política externa estadunidense no contexto da Guerra Fria, demonstrada pela análise do texto, indica o ou a. A primeira questão que deve ser avaliada é quando ele fala da mudança de foco da política externa estadunidense. Se você não percebeu, do primeiro para o segundo texto, nós saímos do foco Europa e passamos para um foco América, ou seja, saímos de um foco economicamente nobre, de países dominadores historicamente, para um contexto de países pobres, ou se não pobres, intermediários, dominados historicamente. E a questão nos pergunta qual é o motivo dessa mudança de foco. A letra B se mostra incorreta, já que ela fala sobre o arrefecimento das tensões entre Estados Unidos e União Soviética. Ora, se as tensões tivessem sido arrefecidas, ou seja, diminuídas, não haveria necessidade dos Estados Unidos lançarem um programa de ajuda à América Latina, muito menos relacionando esse programa de ajuda à ideia de evitar a infiltração comunista no continente. A mesma coisa, o mesmo erro, parece cometer a alternativa C, quando ele fala que isso está relacionado à desestruturação da União Soviética. E, seguindo o mesmo raciocínio, se a União Soviética estivesse desestruturada, os Estados Unidos não teriam que se preocupar em auxiliar o continente latino-americano a fim de evitar a infiltração comunista no continente. A letra D comete um erro ainda mais gritante quando fala da irrelevância dos países europeus na configuração do embate político, alternativa completamente incorreta, já que, caso de fato ela fosse relevante, ou caso ela fosse realmente coerente, os Estados Unidos não precisariam gastar bilhões de dólares com o Plano Marshall. Muito menos a letra E, quando fala sobre o alinhamento dos países latino-americanos à ideologia do capitalismo, coisa que, se realmente fosse procedente, tornaria desnecessária uma intervenção dos Estados Unidos no continente em virtude de uma já dominância do capitalismo estadunidense na área. Então, se os programas como a Aliança para o Progresso aconteceram, é porque havia desconfiança dos Estados Unidos em relação a um não alinhamento desses países, como aconteceu em alguns casos, à ideologia do capitalismo. A alternativa correta, portanto, é a letra A, que alega a importância conferida ao terceiro mundo nos rumos do conflito, já que passar da Europa para a América, ou seja, passar do Plano Marshall para a Aliança para o Progresso, nos dá a impressão que os Estados Unidos estavam preocupados não só com os elementos centrais ou os países centrais da economia mundial, mas também com países de menor porte econômico como os países do terceiro mundo.